Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o desemprego subiu no Brasil e fechou o primeiro trimestre a 8,8%, a mais de 860 mil desocupados no país em relação ao período entre outubro e dezembro de 2022. O desemprego no Brasil subiu para 8,8% no trimestre entre janeiro e março de 2023, uma alta de 0,9 ponto percentual em comparação com o trimestre móvel anterior, informou uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. A quantidade de desocupados aumentou em 860 mil pessoas, 10% a mais do que o período entre outubro e dezembro de 2022. Conter o aumento do desemprego é um desafio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o poder em 1º de janeiro com uma expectativa de baixo crescimento econômico e uma das taxas de juros mais altas do mundo. No trimestre compreendido entre novembro do ano passado e janeiro de 2023, o desemprego havia registrado o primeiro aumento em 1 ano e meio, iniciando uma tendência que foi mantida com o terceiro aumento seguido. Os dados divulgados nesta sexta revelam o menor resultado para o primeiro trimestre desde 2015, quando o desemprego estava em 8%. Entre janeiro e março de 2022, a taxa esteve em 11,1%. Segundo Adriana Berengui, coordenadora do IBGE, a pesquisa pode indicar que o mercado de trabalho está recuperando seus padrões de sazonalidade, com a geração de empregos temporários no verão. Ainda de acordo com o Instituto, 38,1% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade, sem contrato de trabalho, com salários geralmente mais baixos e muitos em condições precárias. Especialistas recomendam o uso do extintor de incêndio em carros para salvar vidas e reduzir os danos causados por incêndios. Mesmo que não seja um item de uso obrigatório, a presença do equipamento no veículo é essencial para os casos de emergência. Um curto-circuito na instalação elétrica e em poucos minutos o carro é tomado pelo fogo. O incêndio destruiu o veículo e por muito pouco também não colocou em risco a vida do motorista, que felizmente conseguiu sair sem ferimentos. O incidente também traz à realidade a importância da presença de um extintor nos veículos. Ele deixou de ser obrigatório em veículos comuns, mas algumas pessoas permanecem com o equipamento no carro. É muito importante você ter o extintor, no caso de um acidente, você poder usar. É um equipamento que salva vidas, né? Ou seja, além de ter, tem que saber usar, né? Além de ter, tem que saber usar, e aí tem tutoriais. E os especialistas em prevenção reforçam a importância de um equipamento como o extintor para evitar consequências mais graves em incidentes envolvendo veículos. O uso correto do anti-chamas pode salvar a vida de quem está numa situação como essa, em que o veículo rapidamente incendiou. Na hora, não havia nenhum extintor por perto. O extintor veicular, o ideal é que ele tenha a especificação ABC, que ele serve tanto para equipamentos sólidos, líquidos inflamáveis e materiais elétricos energizados, que é todo tipo de material combustível que vai ter dentro de um veículo, né? Então, o extintor eficiente é esse. Por que a gente não recomenda utilizar outras substâncias, até mesmo a água? Porque se tiver alguma fonte de energia, se o carro estiver energizado, a pessoa que vai utilizar, ela corre o risco de sofrer um choque elétrico. Quem tem o equipamento também precisa verificar se está no prazo de validade. Atualmente, o extintor é exigido somente em transportes específicos, como caminhões, veículos que conduzem produtos inflamáveis e utilizados no transporte coletivo de passageiros. Desde 2015, portanto há 8 anos, deixou de ser item obrigatório no interior dos carros comuns, o que não impede de qualquer pessoa ter o equipamento no carro para uma situação de emergência. Questão de segurança minha, né? Claro que é importante. Muito importante. Mas de nada adianta ter o extintor no veículo se não sabe utilizar. Por isso é importante saber como funciona o equipamento, que pode evitar situações de perigo, não só envolvendo os veículos. É muito intuitivo esse material, né? Ele tem um lacre de segurança que a pessoa puxa, ela vai romper e o que ela vai fazer? Ela vai direcionar esse bico para a base do fogo e apertar esse gatilho, né? Mantendo uma distância segura e cerca de 30 a 50 centímetros do fogo para ela também não se aproximar, não chegar muito perto. Agora vamos ver algumas dicas para manter a segurança com as suas senhas na internet e evitar possíveis golpes.
Em 2020 e 2021, um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança em mais de 30 países apontou que no topo das senhas mais utilizadas no mundo está a sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ano passado, em 2022, isso tudo mudou, mas não significa que usuários estão colocando senhas mais difíceis, não, muito pelo contrário. Foi trocada a sequência de números por uma palavra, password, que significa senha em inglês. Segundo os especialistas, essa senha continua sendo de fácil acesso e não tem muita segurança. Quanto à segurança da senha, tem que ter muito cuidado com senhas muito óbvias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de aniversário, nome de filho, nome de neto. Se possível, e a senha permitir, usar letra e número, se possível também caractere especial, porque você aumenta muito mais a segurança em questão de programas que ficam tentando senhas aleatórias, que normalmente eles tentam senhas de 4 dígitos e vai colocando senhas aleatórias. Então, se possível, use sempre letra, número, caractere especial. Seria asterisco, arroba, barra, símbolos que não forem uma letra e um número. Mas é tanta senha que muita gente acaba deixando sempre a mesma para tudo. Ainda segundo o especialista, o ideal é ter uma diferente para cada dispositivo. O ideal é você ter uma senha para cada coisa. Sim, são bastante senhas, né? Então, anota num caderninho, né? Nunca deixe a senha anotada junto com o dispositivo que é usado. Por exemplo, deixar escrito no verso do cartão a senha do cartão, deixar um papelzinho na frente do computador com a senha do e-mail, porque hoje em dia, quando você tem acesso ao e-mail de uma pessoa, você tem acesso a muita coisa. Então, evitar deixar as senhas anotadas próximos dos dispositivos que você usa. No último final de semana, o Papa Francisco esteve em uma viagem apostólica com destino à Hungria. Veja agora como foi. É um momento privilegiado de graça nos encontrarmos nesta igreja. Foi com estas palavras que o presidente da Caritas da Hungria saudou o Santo Padre no encontro com comunidades pobres e refugiados no sábado. Francisco foi acolhido com alegria por aqueles que um dia também precisaram de acolhida. Gente como Oleg e a família, que em maio do ano passado buscaram um abrigo na Hungria, fugindo da guerra na Ucrânia. Quando nossa família se viu em perigo, decidimos nos mudar. Escapamos para a Hungria. A viagem durou vários dias. Fomos acolhidos no Centro de Integração da Caritas Católica. Para nós e para os nossos filhos, a Hungria foi o início de uma nova vida, uma nova possibilidade. Aqui fomos acolhidos e encontramos um novo lar. Depois de ouvir os testemunhos, Francisco agradeceu à Igreja húngara pelo empenho na caridade. Nas palavras do Santo Padre, um empenho capilar. Vocês criaram uma rede que liga muitos agentes pastorais, muitos voluntários, as cáritas paroquiais e diocesanas, mas também grupos de oração, comunidades de crentes, organizações pertencentes a outras confissões, mas unidas na comunhão ecumênica que brota precisamente da caridade. Obrigado pela forma como vocês acolheram, não só com generosidade, mas também com entusiasmo, tantos refugiados da Ucrânia. Já os jovens que lotaram a Arena Esportiva de Budapeste para dar seu testemunho, Bergoglio indicou o caminho para vencer na vida e resumiu a lição apontando duas condições fundamentais. A primeira, apostar alto. A segunda, treinar-se. Possuis um talento? Perguntou o Santo Padre. De certeza que o tens. Não o ponhas de lado pensando que, para ser feliz, basta o mínimo indispensável. Sentes no coração que possuis uma capacidade que pode ser benéfica para tanta gente? Investe sobre os grandes objetivos da vida. E depois, treina-te. Como? Em diálogo com Jesus, que é o melhor treinador possível. E citando um provérbio húngaro, disse: quem ousa, vence.
No domingo, o Santo Padre começou o dia com a celebração da Santa Missa. Milhares de fiéis lotaram a Praça do Parlamento para acompanhar as reflexões do pontífice, que na homilia destacou o Evangelho de João, em que Jesus diz: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo." E animou a todos a serem portas abertas ao próximo. Digo também aos irmãos e irmãs leigos, aos catequistas, aos agentes pastorais, a quem tem responsabilidades políticas e sociais, aqueles que simplesmente levam à frente a sua vida cotidiana, por vezes com dificuldade. Sejam portas abertas, estar abertos e inclusivos uns para com os outros para ajudar a Hungria a crescer na fraternidade, caminho da paz. O último compromisso do pontífice em Budapeste foi o encontro com universitários e operadores da cultura. Aos jovens, Francisco lembrou que a universidade é o lugar onde o pensamento nasce, cresce e amadurece, e onde o conhecimento é chamado a se libertar dos limites estreitos do ter e do possuir para se tornar cultura. De fato, quem ama a cultura nunca sente ter chegado ao fim, nunca se acomoda, mas sente dentro de si uma inquietação saudável. Investiga, questiona, arrisca e explora. Sabe sair das próprias certezas para se aventurar humildemente no mistério da vida. E concluiu dizendo: "De coração, os abençoo e os agradeço por tudo que fazem. Muito obrigado." Grazie tante. Logo após o encontro com os jovens, Francisco seguiu direto para o Aeroporto Internacional de Budapeste para a cerimônia de despedida. Ele embarcou com destino a Roma às 6 da tarde pelo horário local e aterrissou no Aeroporto Internacional de Fiumicino, na capital italiana, na noite deste domingo. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.